Boa tarde a todos. Estamos aqui mais um dia na nossa Python Brasil. Hoje quem vai apresentar é a Bruna Moreira, uma engenheira de software nas horas vagas, que agita a comunidade de software livre e dança nas horas vagas. Engenheira de software nas horas pagas, perdão. Bonita e hidratada em tempo integral. Hoje a Bruna vai falar sobre como ir bem em testes técnicos em processos seletivos com juízes eletrônicos. How to get away with algorithms. A gente quer lembrar vocês que a qualquer momento vai aparecer aqui um QR Code para contribuir com o projeto Mães da Favela. Então, contribuam, apontem... Aí, o QR Code. Apontem para o QR Code e contribuam com o nosso projeto. Bruna, tá por aí? Oi, Bru, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vinda aqui, que bom que você vai fazer essa palestra para a gente. A palavra toda é sua, se apresentar e meter bala. Valeu, Rafa. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou falar hoje um pouquinho mais sobre testes técnicos, né, e processos seletivos de engenharia de software, que tem aqueles testes um pouquinho chatos com juízes eletrônicos. Bom, primeiro eu vou me apresentar aqui, a Rafa já falou, né, eu sou engenheira de software, agito comunidade de software livre nas horas vagas também como PyLady, sou fundadora da Boss. Eu sou uma pessoa que está aprendendo Libras, já tem um ano que eu estou estudando um pouquinho, e eu sou uma pessoa que gosta muito de dançar, então é isso. E aí, em tempo integral, eu sou bonita e hidratada, bebam água, fiquem sempre hidratados. Bom, eu vou falar um pouquinho, eu vou falar meio rápido as coisas aqui, porque é muita coisa para fazer caber dentro desse tempo. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios técnicos, mas quais são esses desafios técnicos que eu estou falando, né? Tem vários tipos de processo de teste técnico quando você vai fazer um processo seletivo, né? E alguns desses processos seletivos, eles têm testes técnicos como esse que eu estou apresentando aqui no nosso slide, tá? Eu não vou falar sobre qual é o melhor tipo de processo seletivo e por quê, isso daí é uma discussão enorme em outro momento, tá? Mas alguns processos seletivos têm esse tipo de teste técnico que apresenta para você um contexto, alguns exemplos de entrada e saída, e você tem que enviar o código e se você acertar tudo e passar em todos os casos de teste, você acertou a questão. Se você errar um caso de teste, a questão é marcada como errada e todo mundo fica sempre muito frustrado e desesperado. E, meu Deus, o que está acontecendo? Nunca vai dar certo. Como eu vou conseguir esse meu emprego dos sonhos na Google? Assim eu nunca vou conseguir. Calma. E aí eu trouxe aqui algumas habilidades, assim, eu listei algumas habilidades que a gente precisa ter para poder fazer bem esses testes, né? E o primeiro deles é nada de desespero. Não se desespera, respira, vamos tentar entender o que está aqui por trás, tá? Então, geralmente essas questões, elas trazem para a gente um contexto. Aqui nesse caso, eu peguei a questão mais simples, assim, uma das mais simples que tinha lá no site, tá? Então, ele traz aqui um contexto. Olha, você vai ter que ler 2 inteiros, blá, blá, blá. Essa daqui é super simples, nem dá um contexto, uma historinha, mas tem algumas que contam uma historinha, sei lá, Daenerys estava não sei aonde, aí você fica, meu Deus, o que Daenerys tem a ver? Eu quero só fazer esse processo seletivo e ganhar meu dinheirinho, meu salário no final do mês, tá? Então, primeiro ele vai apresentar ali um contexto, tá? E aí ele fala ali o que você vai ter de entrada também. E a entrada, ela vai estar descrita geralmente em 2 lugares, né? Ele vai ter ali uma seção de entrada, onde ele vai colocar um textinho explicando o que é a entrada, e ali embaixo vai ter alguns exemplos de entrada que você vai ter que receber no seu código, fazer alguma coisa com ele e dar a saída esperada, né? Então, ele também vai dar ali o exemplo de saída. Então, aqui no caso, ele tem um textinho explicando, olha, a gente espera que a saída seja dessa forma, seja calculada de uma forma X, a gente espera que tenha, sei lá, um texto explicando o que é, sei lá, X igual a blá, 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 aqui no caso. E ali ele tem alguns exemplos de saída, tá? Então, ali no primeiro caso, ele quer só que você receba 2 números e some e apresente a saída X igual a 19. Tá? Então, você vai pegar ali, vai pegar 10 e 9, vai somar e vai apresentar x igual a 19. E presta atenção, porque assim, ele espera que a saída seja exatamente igual ao que ele quer. Tá? Então, assim, tem que estar escrito x igual, espaço, certinho, porque senão ele vai marcar como errado. Beleza?
E um outro exemplo que está aqui é o tempo limite da questão. Né? Então, é uma outra informação importante, mas lá na frente eu vou falar o porquê que esse tempo limite é importante. E por que eu digo sem desespero? Porque você vai errar muitas vezes fazendo a questão. Aí você vai pegar aquela questão facinha, Bruna, isso aí eu já sei fazer. Pegar 2 números e apresentar ali uma soma desses números, isso aí eu faço desde que eu aprendi a programar. Eu errei essa questão. E muita gente provavelmente também errou. Por quê? Porque eu acho que eu esqueci de colocar um espaço. Tá vendo? Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas submissões. Esses daqui são casos que eu trouxe em 2017. Mas ele tem muitas erradas. Por exemplo, tem uma questão de ir da feira que eu errei 3 vezes antes de acertar. Aí a próxima eu acertei de primeira. Fiquei super me achando. Aí a outra que eu fui fazer, já errei 4 vezes e uma vez acertei. Então, assim, é uma montanha-russa de emoções aí. Beleza? Mas o que importa é não se desespera. Não tá dando certo, respira, bebe água, vai dar uma volta, sai da frente do computador e depois volta. Beleza? Então a gente já sabe que a primeira habilidade para fazer qualquer coisa desses processos seletivos é não ter desespero. Então, vamos lá. Outra habilidade que a gente precisa ter é conseguir executar e comparar a saída. Executar é simples, vocês que já trabalham com Python há algum tempo, já estão aprendendo Python, sabem que para executar um script em Python, um programinha em Python é Python e o nome do programa na frente. Simples, isso eu já sei, você não precisava me explicar. Mas você vai fazer isso e vai ficar inserindo a entrada o tempo inteiro? Naquele caso ali eram só 2 números, mas tem questões que vão falar para você colocar 15 números, milhares de números para você colocar. Você vai ficar inserindo de um por um o tempo inteiro? Você vai cansar, porque você vai errar muitas vezes, você vai ter que fazer isso várias vezes. Então, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender como que coloca, como que manda a entrada de uma vez. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai salvar um arquivo. Nesse caso, eu salvei com a extensão .in, né, de entrada, mas você pode salvar a.txt, o que você quiser. Então, você vai executar Python, o nome do seu programa, e você vai usar a setinha para poder inserir todas as entradas que você tem lá. Então, você vai pegar aqueles exemplos ali daquela questão que ele te deu ali no contexto, vai colocar no coisa e você vai ver. Ótimo. E aí depois ele tem uma saída também. Você vai ficar comparando o tempo inteiro? Não, porque agora você já aprendeu, você vai colocar o quê? Em um arquivo de saída. Então você vai ter um arquivo de entrada com todas as entradas do exemplo. Você vai ter um arquivo de saída que você vai direcionar a saída do seu programa para ela. Por quê? Porque você vai usar as ferramentas que estão disponíveis na sua mão. Você vai usar a ferramenta diff, de diferença. Então, você vai comparar seu arquivo de saída com o arquivo de resposta, o arquivo gabarito, que você vai pegar as respostas iguaizinhas ele colocou. E se tiver alguma diferença, seja ela numa soma errada, seja ela no valor errado, seja ela, inclusive, nos espaços em branco, que sempre dá problema. Então, ele vai falar para você, olha, tem aqui, você colocou 2 espaços em branco, que era para ser só um, então tá errado, você não vai ganhar essa questão. O diff vai ajudar você a fazer isso, a comparar essas 2 saídas. Beleza? Então, vocês já aprenderam a segunda habilidade em menos de 10 minutos de palestra. Já estamos quase aqui virando profissionais da Google, né? Então, vamos lá. A terceira habilidade, e essa é uma habilidade muito, muito importante, ela é bem parecida com aquela de não ter desespero, que é você ter calma. E é entender e resolver o problema na mão. Então, assim, não vai pegando aquela questão ali e vai começar a codificar. Essa daqui você pode, porque é a mais simples. Mas se você pegar uma outra questão como essa daqui, você tem que entender o que é o problema. Você tem que entender o que você vai fazer antes de você começar a fazer um algoritmo para resolver um problema que você nem entendeu o problema, entendeu? Então, não funciona. Então, eu trouxe aqui uma questão mais difícil, porque se vocês falassem que eu ia resolver aquela questão na mão, não valia, né? Porque era muito fácil. Isso daí até meu irmão na alfabetização resolve. Essa questão aqui é uma questão assim, ela está perguntando assim, o calouro vence veterano? Eu vou ler aqui o contexto. O professor Denis está curioso para saber se a classificação final dos seus N alunos de programação competitiva segue a ordem da matrícula na universidade. Ele pediu a sua ajuda para, dada a classificação final, quantos pares I e J existem, tais que I menor que J e M de I maior que M de J, onde I é menor ou igual, onde I e J estão entre 1 e N, e o M de I significa a matrícula do aluno que ficou em 10º lugar. Meu Deus, que bagunça, aí você já bate o desespero, você lembra da primeira regra? Calma, vamos lá. Aí ele fala que é a entrada. A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha do caso de teste tem um número inteiro N, que representa a quantidade de alunos, e as próximas N linhas são a classificação final dos alunos. Então, pronto,
já entendi que eu tenho ali no exemplo quatro alunos e ali a classificação do aluno da matrícula, né? Então, a primeira matrícula é o aluno que ficou em primeiro lugar, a segunda matrícula que ficou em segundo e assim por diante. E a saída, ele quer que eu imprima só um número. O que eu vou fazer com esse tanto de coisa que tem aqui, esse tanto de matrícula para dar um número só? Primeira coisa, nada de desespero, vamos entender o problema. Eu trouxe para cá, para esse slide, as informações que importam. Tem aquelas coisas de matemática tudo maluca ali, mas o que ele quer que eu faça? Ele quer, eu trouxe o título também da questão, porque nesse caso ajuda. Ele quer saber se o calouro vence o veterano. Então, ele quer saber o quê? Dada a matrícula do aluno, você sabe quem é calouro e veterano, né? Porque a matrícula do calouro tem um número maior do que a do veterano. Então, você vai saber se os calouros estão ficando em classificações maiores do que os veteranos. Beleza? Então, foi a primeira coisa que eu consegui ali. E ali dentro da primeira frase, ele fala contar quantos pares. Então, vou contar os pares, dada alguma condição, que é o calouro está vencendo o veterano. Então, se a matrícula mais nova está com a melhor colocação, então foi um calouro que venceu um veterano e a gente conta mais um par para dentro disso daí. Beleza? E aqui no caso, ele deu ali no exemplo de saída, ele falou que são 5. Então, eu tenho que tentar encontrar quais são esses 5 pares que me falam ali que o calouro foi melhor que o veterano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o 12 com o 14, ali na primeira linha com a segunda linha. Então, ali você tem um veterano que venceu um calouro, esse você não conta. Então, se eu comparar o 12 com o 11 da terceira linha, você sabe que o aluno da matrícula 12, ele é calouro em relação ao aluno da matrícula 11. Então, ele venceu. Então, você vai fazer isso com todas as matrículas para você achar os 5 pares. Eu coloquei já aqui a resposta, então, 12 com 14 não, 12 com 11 sim, 12 com 10 sim. Então, você vai contando de um por um. Nesse caso aqui, eu achei quais são os 5 exemplos. Então, cara, primeira coisa, entendi o que a questão quer de mim. Consegui fazer na mão. Agora eu posso pegar aqui como foi o meu pensamento até agora, como que eu resolvi isso e começar a transformar isso em código, tá? Que não é uma parte tão simples. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é conseguir ler a entrada e mais lá na frente eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como ler a entrada, tá? Então, o que eu vou ter que ler? Vou ler a entrada, o que eu sei? Eu sei que tem informações importantes na matrícula, porque uma matrícula me diz se ele é calouro ou veterano em relação a outro aluno. E aí eu vou comparar cada uma das matrículas com as demais matrículas. Sabe o que você compara um elemento com todos os outros elementos da lista também? Uma ordenação. E essa daqui é uma sacada muito boa, tá? Essa daqui é uma questão, depois se vocês olharem, tem o link aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa é uma questão, acho que de nível 9 ou de nível 6. Lá no coisa eu já estou dando a resposta para vocês. Se vocês forem no site, vocês já vão conseguir resolver ela. Com um pouquinho mais de ajuda, tá? Mas você pode usar uma ordenação para poder fazer isso. Ai, Bruno, mas a ordenação só vai me dar, né, a ordem do aluno mais veterano para o aluno mais calouro. Como que isso me ajuda a encontrar saídas? Né? Encontrar quantos calouros venceram os veteranos. Se você fizer uma ordenação que você conta as trocas. Porque cada troca que você tem que fazer dentro dessa ordenação é um calouro que venceu um veterano. E é um parzinho que você tem que colocar ali na sua soma e colocar no resultado final. Beleza? Então, assim, uma questão complicadíssima, feita aqui em poucos minutos para você conseguir entender e não se desesperar. Beleza? Essa foi a nossa terceira habilidade que a gente precisa aqui. A quarta habilidade, como eu já comentei com vocês, que é conseguir ler a entrada. E geralmente a gente tem 3 tipos de entrada nessas questões, tá? A gente tem que, geralmente, ler uma quantidade definida de casos, ler até o fim do arquivo, até o arquivo acabar, e 3, até receber um caractere específico. Eu vou mostrar um exemplo de cada uma dessas entradas e como que a gente resolve cada uma dessas entradas, tá? Então, esse exemplo que eu mostrei ali em cima, ali atrás, era de ler uma quantidade definida, né? Então, ele fala aqui, olha, você vai ler o inteiro N, que é a quantidade de alunos, que são a quantidade de linhas que vão ter ali embaixo. Então, você leu o inteiro N ali, no caso é o 4. E depois, as próximas N linhas são as matrículas. Então, tá ali. Próximas N linhas simples. Esse daqui é fácil, eu trouxe o código para vocês. Ali na linha 2, a gente está lendo o inteiro, que é a quantidade de casos. E na linha 4, a gente está fazendo um loop que a gente vai passar, né, quantas vezes, nesse caso, a quantidade de inteiros, quantas vezes a gente vai ter que pegar aquela informação. Então, aqui tem um exemplo de como você fazer essa leitura de entrada com quantidades definidas usando Python. O segundo caso que eu comentei é ler até o fim do arquivo.
Ler até o fim do arquivo, eu trouxe uma questão também muito boa, essa daqui não é tão complicada, é como que você vai ler até o fim do arquivo. Esse daqui já é um exemplo que, se você quiser fazer sem usar aquele arquivo lá que eu mostrei no começo, já não vai dar muito certo, porque se você for colocando na mão, não tem fim de arquivo, porque ele fica esperando você colocar a entrada para sempre, né? Então, você vai ter que usar já uma das habilidades que eu te ensinei ali atrás. Essa questão aqui, ele está falando algumas coisas de física, mas é bem facinho, tá? E se você ler ali na entrada, ele fala ali, o final da entrada é determinado por EOF. EOF é uma sigla em inglês para fim de arquivo. Beleza? Então, se você olhar ali, ele só tem duas linhas, cada linha tem 2 números, que esses números são usados para calcular a saída. Mas esses números, eles não falam hora nenhuma que você tem que parar. Ele só fala assim, não tem mais número, acabou, beijo, tchau. Beleza? Como é que você vai fazer? Você vai primeiro importar a biblioteca SYS, que ela é uma biblioteca que vai ajudar você a ler toda a entrada. Ali na linha 3, ele está fazendo um loop de novo para passar por cada linha dessa entrada. Então, ali ele fala assim, pega tudo que vem na entrada desse arquivo que você está me colocando e para cada linha você vai fazer alguma coisa aqui dentro. Nesse caso, eu já até mostrei como divide ali aqueles numerozinhos que tem dentro de cada linha de entrada. Não resolvi o problema, mas esse daqui é super simples. Acho que com mais uma linha você resolve essa questão aqui depois. Beleza? E o último tipo de entrada é quando você receber um caractere específico. Tá? Então, aqui no caso, ele me dá 2 informações aqui na entrada. Ele fala, olha, cada caso que você vai ter que resolver, ele tem 2 linhas. E ali na primeira linha, ele tem 3 inteiros, então sempre a primeira linha de cada caso vai ter 3 inteiros, que é o O, o D e o K, tá? E a segunda linha vão ter K números. Então, cada coisa ali vai ter 2 linhas, cada uma com a primeira com 3 números e a terceira e a segunda linha com a quantidade de números da terceira da primeira linha. Ficou meio confuso, mas é isso. E aí, como que eu sei que eu vou parar? Né? Então, ali, deixa eu mostrar quais são os casos. Ele tem ali o primeiro caso que eu marquei com um quadradinho amarelo, tem a primeira linha com 3 números, a segunda linha com 2 números, no caso, depois a primeira linha com 3 números, a segunda com 5, a primeira com 3 números, a segunda com 4. E ali ele fala, ó, a entrada termina quando o O, o D e o K forem iguais a 0. Então, ali no final eu tenho igual a 0. Como é que eu vou fazer para ler tudo isso? Então, ali na linha 2, eu estou fazendo assim, eu estou pegando a primeira linha. Na linha 4, eu estou comparando. Se aquela linha for 0, 0, 0, eu nem vou mais fazer nada com ela. Vou fazer nada, porque ele fala ali, nem faz nada. Mas se ela não for 0, 0, 0, eu vou entrar e vou resolver o que ele quer que eu resolva, tá? Então, é assim que a gente vai fazer. E aí, ali na linha 7, cadê? Na linha 5, ele está lendo a segunda linha, né, com os números que ele coloca lá. E na linha 7, ele está lendo a linha de novo para ver se ela é 0, 0, 0 ou não. Beleza? Sucesso! Muito bom. Já conseguimos passar por 4 habilidades que a gente fez. Só relembrando, não ter desespero, ter calma, tá? O segundo é a gente conseguir executar né, o programa e comparar a saída de uma forma mais eficiente, que vai ajudar a gente a resolver o que a gente precisa resolver. A terceira habilidade é parar para pensar. Então, pensar como é que a gente vai resolver o problema que está sendo apresentado para a gente, antes de começar a codificar isso. E essa é uma habilidade muito complicada, porque eu já fui professora, eu dava... as minhas provas de algoritmos eram mais ou menos nesse estilo aí. Então, meus alunos já estão preparados para isso. Mas, para mim, o mais difícil de trazer para os meus alunos era, gente, não abre o computador para resolver. Tenta resolver na mão. Porque muitas vezes a dúvida não é de como escrever o algoritmo, mas como entender o que é o problema, fazer o algoritmo na sua cabeça e fazer você mesmo conseguir resolver aquele problema. Então, essa é uma habilidade importantíssima. Então, pare e pense um pouquinho antes de começar também. E a quarta foi ler a entrada, que eu acabei de mostrar para vocês. A quinta habilidade que a gente precisa é entender um pouco de análise de complexidade. O que é análise de complexidade? A análise de complexidade é uma parte muito importante da computação, tá? Por quê? Porque ela é um jeito da gente medir a eficiência dos algoritmos que a gente está fazendo, medir a eficiência dos nossos programas, tá? E ela é uma medida que ajuda a gente a fazer comparações, né? Então, a gente consegue comparar se o algoritmo está mais eficiente que outro, e a gente consegue ter ali
um pouco melhor essa noção, tá? E a gente calcula isso por unidades lógicas. Eu não vou ensinar aqui todas as especificidades de como que você calcula e como você faz a análise de complexidade, tá? E a análise de complexidade aqui, pelo menos para esses casos que a gente vai fazer aqui dos processos seletivos, o que é importante é a gente saber a ordem de magnitude da complexidade do nosso problema. Não é calcular nos mínimos detalhes, né, e quantos segundos que passa. É para a gente ter uma noção, para a gente poder fazer comparação de fato com o algoritmo. Beleza? Então, a gente tem alguns tipos de algumas notações ali. Geralmente, quando a gente vai fazer assim, aquele primeiro exemplo que eu mostrei, né? Que ele só fala assim: pega 2 números, soma e apresenta o resultado. Esse daí tem uma complexidade O de 1, é uma complexidade constante, tá? Porque não importa se eu botar somar 1 com 2 ou se eu botar para somar 1 milhão com 1 milhão, o tempo que o computador vai demorar para fazer isso é constante, é basicamente o mesmo. Tá? Se você vai fazer uma busca em uma lista e você tem que passar por todos os elementos dessa lista, você tem uma complexidade linear. Então, você vai fazer uma busca em array, você vai ter uma complexidade linear, O de n. Se você for fazer uma... E aí, por que ela é linear? Porque se eu tenho uma lista com 10 elementos, eu vou ter que passar pelos 10. Se eu tiver uma lista com 100 elementos, eu vou ter que passar pelos 100. Então, a complexidade vai crescendo proporcionalmente ao tamanho do meu array, nesse caso. Se eu tenho que fazer uma busca em matriz, e eu tenho uma matriz 3 por 3, eu vou ter que passar por 9 elementos. Então, ali tem um n quadrado. Se eu tiver uma matriz 5 por 5, eu tenho que passar por 5 vezes 5 elementos. Então, eu tenho que passar pelos 25. Então, a gente tem ali uma complexidade quadrática, beleza? E ali, aqui é só o que eu já expliquei. A gente tem uma busca, se a gente fizer uma busca em um array, uma lista que eu falei para vocês, que eu tenho que passar por todos os elementos, ele é linear. Mas se eu tenho uma lista que está ordenada, eu consigo ser mais eficiente, porque eu não preciso parar para poder passar por todos os elementos. É igual aquela brincadeira que você faz assim, adivinha que número que eu estou pensando, né? De 0 a 10. Você vai tentar no 1 e vai subindo de 1 por 1? Não, você vai tentar no 5, se eu falar assim, é maior ou menor, você já eliminou metade daqueles elementos que você ia buscar. Então, aqui a gente tem uma busca logarítmica. Então, né, log de n ela é mais eficiente, beleza? Agora que você sabe ali o mínimo de análise de complexidade, vocês sabem assim o básico agora para se virar. Eu vou mostrar aqui no final, vou deixar links para as referências, para os meus slides de outros tempos que não deu para caber tudo aqui, não dá, porque eu dava um semestre de aula. Mas agora que você sabe o mínimo de análise de complexidade para poder pegar os meus slides anteriores com um pouco menos de contexto e já conseguir se virar, já está tudo ótimo, a gente vai entender ali quais são os tipos de erros que podem dar quando vocês pegam esses tipos de questão, tá? Então, tem alguns tipos de erro diferentes. Então, beleza, você começou lá a fazer o seu programa, tá resolvendo uma questãozinha, foi lá todo feliz achando que deu certo, e ele falou, não deu certo. E ele vai te dar ali uma sigla e vai falar assim, alguma coisa deu errado, tá? O primeiro exemplo de erro que eu trouxe para vocês é o WA, que é a resposta errada. Então, ele vai falar para você, resposta errada. Algum dos casos de teste que ele fez no seu programa teve uma resposta diferente do esperado. Então, ele deu ali 10 e 9 para você somar e ele esperava 19. Se o seu programa não deu 19, ele vai falar o quê? Resposta errada, tá? Como que a gente vai fazer? E aí eu sou legal demais, né? Além dos tipos de erro, eu tô falando o que são os problemas mais comuns que acontecem para ter dado esses erros, tá? Então, ali, o que você vai fazer para resolver quando você tiver um programa que deu WA, que deu resposta errada? Você vai ter que primeiro comparar com os casos especificados. Então, ali ele dá alguns exemplos de entrada e de saída. Quando você fez o seu programa, você testou com todos esses exemplos de entrada e conferiu se deu todos esses exemplos de saída? É o primeiro caso. Porque muitas vezes a gente conserta para um caso e faz dar errado em outro. Então, sempre compara todos os casos, porque se você acertar todos, tem uma boa chance de você conseguir acertar. Mas quer dizer que você vai acertar essa questão se você comparar e der tudo certinho com aqueles casos de exemplo? Não vai. Por quê? Porque ali nos exemplos, geralmente, eles não colocam casos de borda, né? Casos ali que estão no limite. Como é o caso de borda ali? Então, pensar no maior e no menor número possível. Então, se ele fala assim,
Mariazinha vai comprar bananas e ela pode comprar de 0 a 10 mil bananas e você tem que fazer alguma conta maluca para dar a resposta da saída que seja o que, sei lá, o que ele quer. Você testou com o número 0? Você testou com 10 mil? Geralmente é no 0 e no 10 mil ali, onde tem aqueles limites que pode dar algum problema quando você vai somar, quando você vai multiplicar. Dentro do Python não é um problema, mas se você estiver trabalhando com C ou com C++, o inteiro ele tem um limite de tamanho ali que se você somar, né, a mais, ele vai dar overflow e aí ele não vai saber e você tem que trabalhar com um inteiro maior do que o inteiro normal. Tá? Então, esse é um exemplo de coisa que pode dar errado quando você for estiver trabalhando. Tá? Trabalhar com números negativos também. Geralmente, se ele fala assim, olha, a gente só vai te dar, só vai colocar na entrada números positivos. Então, você não precisa se preocupar. E se ele não falar isso, testa a sua questão com números negativos, testa com uma string, testa com alguma coisa, porque pode ser algum desses casos, quando você está pensando nos limites da questão ali, pode ser que seja algum desses que está dando problema. Tá? Beleza, Bruna. Comparei com todos os casos que estão nos exemplos, pensei em todos os casos de borda que eu podia e ainda está dando errado a minha questão. O que eu vou fazer agora? Meu Deus, nada de desespero, foi a primeira regra. Tá? O que você vai olhar? Geralmente você tem alguns fóruns que discutem essas questões que são, né, que tem nesses sites que eu comentei com vocês, tá? Alguns fóruns que dão exemplos, tem esse site o Debug, que ele é um site que ele tem vários, as pessoas que resolvem podem colocar casos lá que não são especificados lá dentro da questão, mas que tem um exemplo de entrada e de saída esperada. Você consegue até colocar o seu resultado e ele já te dá a diferença ali do seu resultado para o gabarito. Então, você consegue fazer. Ele não te dá como resolver, mas ele consegue fazer você achar esses casos de borda que eu comentei. O segundo tipo de erro é o erro de apresentação. E, geralmente, esse erro de apresentação costuma ser diferença em espaço em branco. Tá? Então, assim, se você está dando tab, se você está dando espaço, se você está dando um enter de quebra de linha, tudo isso pode dar erro de apresentação e ele vai te falar erro de apresentação, beleza? TLE, o terceiro tipo de erro, e esse daqui é onde que entra aquela habilidade que eu comentei de análise de complexidade, porque até agora a gente não estava nem sabendo por que era importante a gente saber análise de complexidade. Mas TLE é o tipo de questão que quando você excede o tempo limite, geralmente são duas coisas, né? O primeiro é que você deu o loop infinito, então você ficou dentro de um for que você não mandou parar, a condição de parada nunca é atingida e ele tem ali um tempo limite de 1 segundo. Demorou mais de 1 segundo, ele fala, pronto, acabou, excedeu o tempo. O segundo caso é quando você tem uma solução com uma complexidade alta. Né? Então, ali você tem que começar a pensar, tem um algoritmo mais rápido? Eu estou resolvendo essa ordenação aqui com um algoritmo que tem complexidade n quadrado. Será que eu consigo fazer essa ordenação aqui com menos que isso? Será que eu consigo uma complexidade logarítmica? E aí eu consigo melhorar o meu tempo de execução desse algoritmo e passar dentro do limite do tempo dessa questão? É onde a gente vai começar a pensar. Tá? Então, ali você tem que pensar algum algoritmo mais rápido, alguma estrutura de dados que é mais adequada para aquele tipo de problema. Se tem algum passo que você está fazendo que não precisa, se você pode trocar alguma coisa por uma operação. Então, são todas coisas que você pode começar a pensar para você resolver quando você tem TLE. Erro em tempo de execução é geralmente quando você passa o seu programa para o juiz eletrônico, ele começa a rodar o programa e em algum caso de teste ele deu erro. Algum erro lá dentro do tempo de execução. Né? Não passou o tempo limite, ele deu erro. Geralmente é porque você está tentando fazer uma operação inválida para o tipo de variável. Então, você achou que em algum momento lá, aquela operação que você está fazendo ali de soma de multiplicação de inteiros, mas na verdade você tem uma lista, ele vai falar, você não consegue fazer isso. Né? Ou você está tentando acessar uma posição inexistente na lista. Então, sua lista só tem 10 elementos, mas você está tentando acessar a 15ª posição, é um erro de tempo de execução. Beleza? Então, agora que a gente sabe os tipos de erro, eu botei aqui, por último, identificar o tipo de problema. Ela é uma habilidade muito importante, eu ia botar mais no começo, mas como ela é muito grande, eu trouxe ela para uma parte separada, uma sessão separada, que para você identificar os tipos de problema, você precisa entender quais são os conteúdos que tem, tá?
E aqui eu trouxe um exemplo dentro desse site, que é o que eu mais uso. Ele separa os tipos de conteúdo por bloquinhos. Então, tem ali iniciante, aleatório, trabalhar com string, né, textos, trabalhar com estruturas de dados e bibliotecas, matemática, paradigmas, todas as coisas ele está separado, cada uma em uma sessão, beleza? E eu trouxe 3 dessas sessões que são as mais que eu já vi cair mais nos processos seletivos, tá? Que é a 4, que fala de estrutura de dados, a 6, que fala de paradigmas, e a 7, que fala de grafos. Tá? Dentro de estrutura de dados e bibliotecas, eu trouxe aqui conteúdos para vocês estudarem. Assim, tem link para um monte de coisa. Eu separei aqui os mais importantes, os que eu já vi mais cair, tá bom? Tem busca sequencial e busca binária, que ali a gente fala, né, quando a gente tem uma complexidade de O de N, que eu falei, ou de uma complexidade logarítmica para busca. Ordenação. Ordenação é um tópico muito comum e tem ordenação que é de complexidade N quadrado, que é a ordenação por inserção que eu trouxe aqui para vocês. Tem algumas outras, eu não vou falar de todas, tá? Tem o merge sort, que ela tem uma complexidade logarítmica. O insertion sort, ele tem uma complexidade quadrática, porque ele tem que comparar todos os elementos com todos os outros elementos daquela lista para colocar dentro da ordem certa. O merge sort, ele faz ali uma combinação genial, eu amo o merge sort, e ele tem uma complexidade logarítmica. E se dentro da questão que você tem que resolver para o processo seletivo que você está fazendo, a questão não for, faça uma ordenação, blá, blá, blá. Então, não é você que vai ter que fazer, mas em algum passo você precisa usar uma ordenação, você pode usar a ordenação do próprio Python, né, que é o padrão. E ele é o team sort. Tinha o nome do cara que inventou essa ordenação aí. Ele tem uma complexidade logarítmica também, n vezes log n. Tá? Então, assim, só para vocês saberem que lá dentro do Python ele tem uma ordenação bem espertinha, tá? E aqui eu tenho uns links também para os slides de busca e ordenação que eu dei em aulas no passado. Beleza? Dentro ainda de ordenação e busca, tem esse site que é o Visualgo. Ele é para visualização de algoritmos, tá? E ele mostra para vocês como que funciona cada um desses tipos de ordenação. Ele tem ali uma animaçãozinha que mostra como que vai acontecendo a ordenação dentro do seu dentro de cada um dos algoritmos. É show de bola, muito bom para você entender o que está acontecendo dentro daquelas todas as linhas de código. Você coloca ali uma visualização melhor. Ainda dentro dessa sessão, a gente tem as estruturas de dados. Ali eu tinha falado de algoritmos de busca e de ordenação, agora a gente tem as estruturas de dados. E as que mais costumam cair são filas, pilhas, filas de prioridade e hash tables. Hash tables são uma coisa que eu acho fantástica, incrível. E eu já falei tanto de hash table quanto do dicionário de conjuntos dentro do Python, que o conjunto ele não é uma lista. O conjunto ele é uma hash table. E aí eu tenho material para cada um dessas 5 coisinhas que eu trouxe aqui, desse slide, beleza? E lá no Visualgo também ele mostra para vocês a visualização das estruturas de dados também, tá? O segundo que eu trouxe aqui é grafos. O grafo também é uma estrutura de dados, Bruno. Por que você colocou separado? Porque ele é uma coisa muito especial. Ele é uma estrutura muito especial. Ele tem muito conteúdo, ele tem muito algoritmo dentro dele, porque ele tem uma flexibilidade maior de coisas que você pode fazer dentro dele. Então, uma das coisas que você mais tem que assim, saber ali, pelo menos entender o que está acontecendo, é quando você fala de travessia dentro do gráfico, né? E aí você tem travessia por profundidade, por largura, e tem essa Dijkstra, que é o nome do cara que fez o algoritmo, que ele ajuda você também a achar qual o menor caminho entre 2 pontos dentro de um grafo. Tá? Grafo, ele tem também algoritmos para você encontrar caminhos mínimos, ele tem algoritmos, e mais de um, tá? Para você achar ciclos dentro de grafos, para você achar resiliência de redes usando os grafos, tá? E aqui eu tenho link para os meus slides de grafos, para os slides de grafo do Edson, para uma playlist de aula no YouTube fantástica do Edson, falando sobre grafo também. E por último, dentro dessas 3 que eu resolvi trazer para vocês, tem muito mais coisa, mas só as que eu trouxe para vocês, porque meu tempo já está acabando. Quando você vai resolver uma questão, tem alguns tipos de paradigma de solução que você pode usar, né? E você tem ali algoritmos gulosos, que tem uma sessão todinha completa ali, que eu trouxe para vocês também, para vocês entenderem o que são algoritmos gulosos, em quais casos vocês usarem, em quais casos não usarem também, porque eles não funcionam para todo lugar. Tem o exemplo de dividir para conquistar, e o merge sort, que eu comentei com vocês ali, que é aquela ordenação que eu acho maravilhosa, ela usa
essa estratégia de dividir para conquistar. Então, você vai quebrando o problema até você ter um problema menor que você consegue resolver e depois você vai juntando, você vai ter um problema um pouco mais fácil de resolver cada vez que você resolver um problema mínimo ali dentro. E tem programação dinâmica, que é assim, o pessoal fala assim, nossa, programação dinâmica parece uma coisa super do outro mundo, e não é uma coisa super do outro mundo. Vários desses problemas têm coisas assim de gente da vida real, gente como a gente, conseguir entender e resolver também. Aí eu trouxe 3 problemas clássicos de programação dinâmica que são importantes de vocês conhecerem, que é o problema da mochila, o problema do troco e o problema do caixeiro viajante. Talvez vocês já tenham até escutado alguma dessas daí, por aí, beleza? E eu trouxe aqui alguns recursos que vão super ajudar vocês quando vocês estiverem estudando, tá? Eu trouxe alguns repositório lá no GitHub da disciplina do Edson, que é o melhor professor que eu tive na faculdade. Edson, eu te amo, dono de todo o meu coração. E tudo que eu aprendi, tudo que eu tô falando aqui para vocês hoje, o Edson teve uma mãozinha aí para poder colocar isso dentro da minha cabeça. Ele tem também um curso de vídeo que desde a pandemia ele está dando aula pelo YouTube, está deixando as aulas dele gravadas lá na Universidade de Brasília, uma das melhores universidades do país. Está tudo lá no YouTube, de graça, com toda a didática do Edson. Tem também o repositório de introdução à programação competitiva do Matheus, lindos, beijo. Tem também um repositório de conteúdo, que ele é feito por um cara, não sei, americano, o conteúdo está todo em inglês, mas esse repositório, o próprio pessoal dos processos seletivos da Google recomenda você dar uma olhada. Ele tem vários links para vários materiais de várias coisas, e eu tenho um link para todos os meus slides de todas as disciplinas que eu dei no passado também. Alguns juízes eletrônicos para vocês conhecerem. Um deles é o RI, que é o que eu trouxe todas as questões aqui para vocês, foi desse site. Ele é um juiz eletrônico que tem várias questõezinhas para vocês irem resolvendo. Tem o UVA também. Tem mais outros 3 aqui que tem o link, depois vocês dão uma olhada. Tá? Tem um pessoal que adora esse tipo de questão e fala assim, que tal fazer uma competição disso? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de competições. Uma é a competição do ICPC, que ela tem fases regionais, que geralmente estão dentro da faculdade, né? Aí vai por cada estado, depois por região do Brasil, a fase nacional e tem a fase mundial. Tem essa competição do Google também e a do Facebook. Então, dá uma olhada se você já falou assim, sou mestre, ou nem precisa ser um mestre, não. Vai lá, erra, pega experiência para você fazer e mete as caras também. Se precisar de ajuda, me chama. Não que eu vá saber resolver, mas pelo menos eu posso tentar te ajudar. Tá? E tem aqui, eu trouxe 2 livros clássicos também para você estudar, que tem o CP, que é o de programação competitiva. Ele é o clássico dos clássicos. Qualquer pessoa que for resolver esse tipo de coisa aí, de questão, e que for dar aula sobre isso, vai comentar com vocês o CP. E tem um livro também muito bom, que é o Cracking the Code Interview, que é basicamente toda essa minha palestra, que é como você pegar esses processos seletivos de código, como você ir super bem nela, então eu recomendo. E tem o Visualgo, que é aquele site de visualização de algoritmos que eu comentei, que ele e o CP são do mesmo autor, alguma coisa assim. Então, eles estão meio juntos. E ele não é um livro, ele é um site, por isso que eu coloquei aqui. Beleza? E, gente, eu tentei colocar o máximo de coisas que eu pudesse aqui para ajudar vocês nos processos seletivos, tá? Eu quero agradecer muito a Python Brasil por ser esse evento muito maravilhoso, o melhor evento da face da Terra, pelas amigas maravilhosas que eu tenho e que me ajudaram a ter ideias para poder trazer essa palestra e não ficar com esse conteúdo só engavetado das minhas aulas do passado. E o professor Edson, que inclusive hoje é dia dos professores, muito obrigada por ser uma enormíssima inspiração. Beijos, te amo. É isso, gente. Acho que eu não estourei o tempo. Acho que você está mutada, Rafa. Agora sim. Bru, maravilhosa, a gente adorou sua palestra, dá vontade de sair daqui direto para a maratona de programação, direto entrar no URI, frenético. Muito bom, foi muito legal. A gente tem aqui uma perguntinha no canal. Leandro Cruvinel perguntou para você: a Maratona Brasileira de Programação é esse final de mês. Tem dicas para não tomar TLE com Python? Então, dentro de alguns sites, de algumas competições de programação, eles dão, se você for usar uma linguagem de programação ou outra, você tem uma diferença.
Se você for com C, o C ele executa muito mais rápido, ele está muito mais perto dali de... Esqueci a palavra que eu queria, mas ele é muito mais rápido do que o Python, por exemplo. Então, se você for em alguns sites ou em algumas maratonas de programação, eles dão um segundo a mais para se você for resolver com Python ou com alguma outra que seja um pouquinho mais lenta. Que aí você não vai ter esse tipo de problema, né? Porque com o mesmo algoritmo em C e com o mesmo algoritmo em Python, você vai conseguir passar, mesmo que tenha diferença, porque eles entendem que a diferença é da linguagem, não do seu algoritmo, não da sua solução. É maravilhoso. Eu amo que as dicas eu fico pegando todas também. O Vini Antunes está perguntando se você vai deixar o link da sua apresentação, dos slides que você falou. Vou deixar o link para os meus slides, vou deixar o link para todos os slides de todas as disciplinas que eu dei na Universidade de Brasília, para o meu site, vou colar lá no Discord, todas as coisas, montei a apresentação todinha, com os links, tem todas as coisas, inclusive com os links das questões que eu mostrei de exemplo aqui. Eu recomendo que todo mundo olhe, que eu, como amiga e ex-aluna, porque eu fui aluna da Bruna, os slides da Bruna são os melhores do Brasil, é sério. Eu recomendo que todo mundo aproveite. Bom, eu acho que de perguntinhas era isso, o pessoal tá aqui te elogiando. Barra Ponto Beijo falou, pros meus fãs. Fenomenal, Bruna, vem dar aula na Tribe, nunca te pedi nada. Eu vou colar lá no Discord já para conversar com todo mundo, gente. Muito pessoal obrigada aí pelo tempo e por ouvirem a palestra e por me perdoarem falar tudo correndo, mas eu precisei. Foi maravilhoso, Bruno, e parabéns pelo Dia dos Professores. É isso aí, gente. Até mais, fiquem por aqui, vai ter mais palestras em breve. Tchau, gente. Até mais.